Novos tempos, novos sentidos. Papa convoca dia de jejum e oração pela paz na Síria. Guerra civil no país representa a pior crise de refugiados dos últimos 20 anos. Mais de 2 milhões de pessoas tiveram que fugir para países vizinhos e cerca de outras 5 milhões deixaram os lares para viver em outra parte da Síria. A ONU, a Organização das Nações Unidas, considera que um país ele está em guerra civil quando ele supera a quantidade de 60 mortes por dia. E esse é o caso da Síria. Então, há muito tempo ela está em guerra civil, o país está sendo completamente destruído, parece que 1/3 da população já deixou o país. E quando começam a morrer mulheres, crianças, idosos, que não tem nada a ver com o conflito, aí mesmo a gente tem certeza absoluta que está ocorrendo uma guerra civil muito grave no país. Começou, a princípio, como um conflito político, uma tentativa de derrubar o presidente ditador do país, mas por trás desse ímpeto político existe também um conflito religioso, né, e um conflito sectário em que sunitas procuram chegar ao poder lá. Hoje é controlado pelos alauítas, né, que é um ramo do xiismo do Bashar al-Assad, por isso que ele tem um apoio muito grande do Irã e do Hezbollah também no Líbano. A comunidade internacional está cada dia mais preocupada com esse conflito, porque a Síria é uma espécie de laboratório do Oriente Médio, é uma espécie de uma miniatura do Oriente Médio. Então, o prolongamento e a expansão desse conflito pode envolver realmente uma série de países, inclusive os Estados Unidos agora, que está propondo bombardear o país. O principal objetivo de bombardear a Síria é dar um recado para outros países que detêm armas químicas. Nós temos 6 países no mundo que não assinaram a Convenção para a Proscrição de Armas Químicas. O mundo inteiro quase assinou, mas tem 6 países que não assinaram, inclusive a Síria. Então, o objetivo é dar um recado para esses outros países de que eles não usem armas químicas ou biológicas ou nucleares, seja contra o próprio povo, ou seja contra os aliados americanos ou contra o próprio Estados Unidos. Uma vez que a guerra civil acabe, essas cicatrizes elas vão perdurar por muitas décadas. São crianças que perderam pais, que ficaram órfãos, são pessoas que perderam filhos. Então, isso fica muito, esse sentimento de ódio, né? Esse sentimento de revanche, de vingança, ele fica presente no coração, inclusive das pessoas que não são militares, da sociedade civil. As Nações Unidas contabilizam quase 7 milhões de necessitados de assistência humanitária, enquanto dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 57% dos hospitais estão danificados ou destruídos. Mas quais as consequências do conflito? Estamos revivendo tensões da Guerra Fria? O pedido do Papa representa o que diante desse contexto? Para falar sobre o assunto, eu recebo o professor Jorge Lasmar, chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Professor, muito bem-vindo a esse nosso espaço de discussão. Primeiramente, a Síria, né, o povo na Síria está aí sujeito a um governo desde 1971 da família Assad, passando aí por depressão econômica, por repressão política. E hoje os protestos, né, eles acabam tentando derrubar esses líderes. Na Tunísia e no Egito, esses líderes já caíram. Por que não acontece o mesmo com a Síria? Inicialmente houve uma expectativa de que o governo também cairia, mas o que esse episódio revela é que o governo ele era bem mais estruturado do que se pensava, sem contar também com a questão da intervenção de potências externas, né? Nós temos aí um apoio direto da Rússia e, por outro lado, também a intervenção do caso do Irã, sem contar os atores que atuaram indiretamente, como a própria China, Turquia, Arábia Saudita, que também estão envolvidas ali no conflito de uma forma ou de outra. E a gente acaba revivendo tensões da Guerra Fria nessa ocasião? Eu acredito que não. Na verdade, o contexto é bem diferente do contexto da Guerra Fria e, na verdade, ele reflete o mundo pós-Guerra Fria, que é
um recrudescimento da posição do militarismo, do unilateralismo norte-americano, principalmente a partir dos atentados de 11 de setembro, e agora, de certa forma, isso coloca a União Soviética e a China tentando contrapor essa tentativa de estabelecer uma nova visão de mundo, de se estabelecer o que é um mundo pós-Guerra Fria. No caso, fica aí União Europeia, China, Rússia, contra essa decisão dos Estados Unidos de uma potencial invasão na Síria. Seria isso? Sim. Mesmo assim, mesmo a gente tendo esse contexto, a situação é diferente. Já não existe mais o contexto da bipolaridade ideológica e nuclear. Eu acho que o contexto é bastante diferente, mas não deixa de ser uma competição política por liderança no cenário internacional. Até porque a Síria está numa posição estratégica ali, né? Ela não é produtora de petróleo assim, de forma significativa, mas a posição ali é estratégica. Altamente estratégica. Eu tenho a questão dos gasodutos e oleodutos que passam pela região. Eu tenho a proximidade com o Líbano e, consequentemente, com o Estado de Israel. Eu tenho proximidade com a Turquia e toda a questão dos curdos. Eu tenho proximidade com o Iraque e também todos os problemas que o Iraque está vivendo, mais a questão dos curdos novamente. Então, a Síria está realmente ali no olho do furacão, está num local altamente estratégico, altamente importante. Isso significa, então, que esse conflito pode ter impacto econômico mundial? Sem dúvida. Apesar de haver algumas afirmações de que provavelmente isso não deve causar um choque muito grande, mas existe sim um medo que isso impacte, por exemplo, no preço do petróleo, já que a instabilidade do Oriente Médio reflete diretamente na produção. E se eu tiver o envolvimento da Arábia Saudita numa intervenção, um acirramento da posição do Irã, isso pode sim impactar o preço do petróleo. Professor, e a intervenção dos Estados Unidos, se ela acontecer, isso pode internacionalizar o conflito? Acho que, de certa forma, o conflito ele já está internacionalizado. E, sem dúvida nenhuma, apesar dos Estados Unidos procurarem uma intervenção mínima, apenas de bombardear, sem a presença de tropas, com certeza a questão vai se tornar mais internacionalizada. E aí o grande medo que existe é que isso acabe gerando mais ressentimento contra os Estados Unidos, mais possibilidade de discursos de que os Estados Unidos estão intervindo no mundo árabe, estão reprimindo os povos árabes, o que pode acabar se voltando contra os próprios Estados Unidos, já que no caso da Síria, nós vemos que vários dos grupos rebeldes têm inclusive ligações com grupos terroristas, como o caso da Al-Qaeda. Professor, o Papa convocou um dia de oração, na verdade amanhã, 7 de setembro, em favor da Síria, da paz na Síria. Você acha que essa atitude acaba estimulando o estabelecimento de uma tolerância religiosa, já que um dos líderes muçulmanos na Síria acabou de declarar que todas as pessoas, abre aspas, fala dele, todas as pessoas aqui estão conscientes de que Francisco é um pai que quer cuidar do futuro do povo sírio e que quer proteger essa sociedade nas suas mais variadas formas para que ela não seja destruída por radicais ou divisões religiosas. Sem dúvida nenhuma, o Papa ele é uma liderança, né, não só religiosa, mas ele é uma liderança política também, e o seu chamado é bastante importante. A gente não pode esquecer que dentro da própria Síria existe uma comunidade cristã até bastante significativa. Então a gente fica aí, né, esperançoso, já que 7 de setembro é uma data importante aqui, né, para o Brasil, que representa essa liberdade, na verdade, emancipação política. Então a gente fica esperançoso que essa data renda bons frutos e às vezes, quem sabe, né, um desfecho, contribui para um desfecho desse conflito. Professor, agradeço a participação do senhor aqui nesse espaço e agradeço também a você aí de casa que nos acompanhou. Agora você assiste um pouquinho, né, um vídeo feito pela ONU e a gente se despede dessa maneira. Você entra em contato também pelas nossas redes sociais. Até mais. Enough. After more than 2 years of conflict and more than 70,000 deaths, including thousands of children. After more than 5 million people have been forced to leave their homes. Including over 1 million refugees living in severely stressed neighboring countries. After so many families torn apart and communities razed. Schools and hospitals wrecked and water systems ruined. After all this, there still seems an insufficient sense of urgency among the governments and parties that could put a stop to the cruelty and carnage in Syria. Enough is enough.
We, leaders of UN agencies charged with dealing with the human costs of this tragedy, appeal to political leaders involved to meet their responsibility to the people of Syria and to the future of the region. Our agencies and humanitarian partners have been doing all we can. but it has not nearly been enough. The needs are growing while our capacity to do more is diminishing. We are precariously close, perhaps within weeks, to suspending some humanitarian support. Our appeal today is not for more resources, needed as they are. We are appealing for something more important than funds. To all involved in this brutal conflict and to all governments that can influence them, In the name of all those who have so suffered and the many more whose futures hang in the balance. Enough. Summon and use your influence now to save the Syrian people and save the region from disaster. Enough. 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 Novos tempos, novos sentidos.